Muito bem, gente. Sequência didática, mudança de foco narrativo, tempo e lugar, etapa 1, apresentação da sequência didática. Atividade 1, conversa com os alunos e apresentação da sequência didática. Caros alunos, seu professor compartilhará com vocês todas as etapas e atividades a serem realizadas na sequência didática, mudança de foco narrativo, tempo e lugar. Juntos vocês organizarão um quadro síntese com todas as etapas que será afixado em seus cadernos e também em um cartaz na sala de aula. Muito bem. E aí então, vamos fazer o cartaz, que é a atividade 1A, tá? Então aqui, etapa 1, apresentação, 1B, leitura compartilhada de contos, leitura e análise de contos, escrita coletiva parte 2, etapa 4, mudança de foco narrativo, e quarto, escrita em duplas, 4B, revisão do texto, etapa 5, produção individual, 5A, reescrita individual, 5B, revisão do texto. Então, vamos lá, continuando. B, leitura compartilhada de contos. Você e seu professor irão ler e discutir os textos a seguir. Em férias, autor Monteiro Lobato. Quando naquela tarde Pedrinho voltou da escola e disse a dona Tonica que as férias iam começar dali uma semana, a boa senhora perguntou: "E onde quer passar as férias deste ano, meu filho?" O menino riu-se. "Que pergunta, mamãe, pois onde mais, senão no sítio da vovó?" Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no sítio de Pica-Pau Amarelo, em companhia de Narizinho, do Marquês Rabicó, do Visconde de Sabugosa e da Emília. E tinha de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor das vovós. Narizinha mais galante das primas, Emília mais maluquinha de todas as bonecas. O Marquês Rabicó, o mais rabicó de todos os marqueses. E o Visconde de Sabugosa, o mais cômodo de todos os viscondes. E havia ainda tia Anastácia, a melhor quituteira desse e de todos os mundos que existem. Quem comia uma vez o seu bolinho de polvilho não podia nem sequer sentir o cheiro de bolos feitos por outras cozinheiras. Pedrinho tinha recebido carta de sua prima, dizendo: "Nosso grupo vai este ano completar século e meio de idade, e é preciso que você não deixe de vir pelas férias a fim de comemorarmos o grande acontecimento." Esse século e meio de idade era contado assim: Dona Benta, 64 anos, tia Anastácia, 66, Narizinho, 8, Pedrinho, 9, Emília, o Marquês e o Visconde, 1 cada um. Ora, 64 mais 66 mais 8 mais 9 mais 1 mais 1 fazem 150 anos, ou seja, um século e meio. Logo que recebeu essa carta, Pedrinho fez a conta num papel para ver se pilhava em erro. Se a pilhava em erro, mas não pilhou. "É uma danada aquela Narizinho", disse ele. "Não há meio de errar em contas." O Saci Monteiro Lobato, Editora Nacional, 1941. Medo de Saci, autor Monteiro Lobato. Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio de Dona Benta, onde brincava de tudo, como está nas Venações e na Viagem ao Céu. Só não está contado o que lhe aconteceu antes da famosa viagem ao céu, quando andava com a cabeça cheia de sacis. A coisa foi assim. Estava ele na varanda com os olhos no horizonte, postos lá onde aparecia o verde escuro do capoeirão dos tucanos, a mata verde do sítio, de repente disse: "Vovó, eu ando com ideias de ir caçar na Mata Virgem." Dona Benta, ali na sua cadeirinha de pernas cotós, entretida no tricô, ergueu os óculos para a testa. "Não sabe que naquela mata há onças?" disse com um ar sério. "Certa vez uma onça pintada veio de lá, invadiu aqui o pasto e pegou um lindo novilho da vaca mocha." "Mas eu não tenho medo de onça, vovó", exclamou Pedrinho, fazendo o mais belo ar de desprezo. Dona Benta riu-se de tanta coragem. "Olhem o valentão. Quem foi que naquela tarde entrou aqui berrando com uma ferroada de vespa na ponta do nariz?" "Sim, vovó, de vespa eu tenho medo, não nego, mas de onça não.
Se ela vier do meu lado, pego-lhe uma pelotada do meu bodoque novo no olho esquerdo, e outra bem no meio do focinho, e outra... Chega, interrompeu Dona Benta, com medo de levar também uma pelotada. Mas além de onças existem cobras. Dizem que há até urutua naquele mato. Cobra? E Pedrinho fez outra cara de pouco caso ainda maior. Cobra mata-se com um pedaço de pau, vovó. Cobra. Como se eu lá tivesse medo de cobra. Dona Benta começou a admirar a coragem do neto, mas disse ainda: e há aranhas caranguejeiras daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho. O menino cuspiu de lado com desprezo e esfregou o pé em cima. A aranha mata-se assim, vovó. E seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. E também as sacis, rematou Dona Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de saci. Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Desde esse dia, ficou Pedrinho com o saci na cabeça. Vivia falando em saci e tomando informações a respeito. Quando consultou tia Anastácia, a resposta foi depois de fazer o pelo sinal e dizer credo. Pois saci, Pedrinho, uma coisa que a cidade nega, diz que não há, mas há. Não existem pessoas por aí desses que nascem e morrem no meio do mato que não jure ter visto do saci. Nunca vi nenhum, mas sei quem viu. Quem? O tio Barnabé. Fale com ele, pessoa sabida está ali. Entende de todas as feitiçarias e de saci, de mula sem cabeça, de lobisomem, de tudo. Muito bom. Então, etapa 2, continuando. Atividade 2, leitura e análise de trechos de contos conhecidos. Em duplas, em os trechos selecionados, compare os dois fragmentos dos textos já lidos, façam suas anotações e socializem com o grupo. Em férias. Quando naquela tarde Pedrinho voltou da escola e disse a dona Tonica que as férias iam começar dali a uma semana, a boa senhora perguntou: e onde quer passar as férias deste ano, meu filho? O menino riu-se. Que pergunta, mamãe, pois onde mais senão no sítio de vovó? Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo. Em férias. Quando eu voltei da escola e disse a dona Tonica que as férias iam começar dali a uma semana, a boa senhora perguntou: e onde quer passar as férias deste ano, meu filho? Eu ri. Que pergunta, mamãe, pois onde mais senão no sítio de vovó? Eu não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo. Medo de saci. Dona Benta começou a admirar a coragem do neto, mas disse ainda: e há aranhas caranguejeiras daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho. O menino cuspiu de lado com desprezo e esfregou o pé em cima. Aranha mata-se assim, vovó, e seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. E também as sacis, matou Dona Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de saci. Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Medo de saci. Dona Benta começou a admirar minha coragem, mas disse ainda: e aranhas caranguejeiras, daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho. Eu cuspi de lado com desprezo e esfreguei o pé em cima. Aranha mata-se assim, vovó, e seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. E também essa cisa, matou Dona Benta. Eu me calei, embora nunca houvesse confessado a ninguém. Ela percebeu que tinha medo de saci.
Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre eu, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de Saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Então tá aqui, ó. Ela percebeu que eu, né? Que eu tinha medo do Saci. Muito bom. E aqui, terminando a atividade, tem as perguntas. Agora, de acordo com as discussões, registre suas descobertas. Em férias, como era? Naquela tarde, Pedrinho voltou, como ficou? Eu voltei da escola, o que mudou? O personagem começou a contar sua história. Medo de Saci, como era? A coragem do neto, minha coragem. Pedrinho, em vez de narrador, conta a história. Tá? Então, aqui uma boa hora para, terminando aqui, o Pedrinho começa a contar como eu, tá? Que é a primeira pessoa do singular, tá? Que é isso aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Muito bem, gente. Espero que tenham gostado. Deem joinha, por favor. Se inscrevam no canal, divulgue o vídeo. Acione o sininho para novos vídeos. E principalmente, dê joinha se não deu até agora. Muito obrigado.